Bem-vindo, meu povo, a mais um podcast Papo com Corretor. Hoje nós temos uma presença ilustre aqui do João, sócio da Guiar de Paula, e do Renzo, engenheiro da Guiar de Paula. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado imobiliário, vamos falar um pouquinho sobre o alto padrão, sobre valorização de mercado imobiliário. João, queria agradecer sua presença aqui com a gente. Renzo, também queria te agradecer também por estar aqui com a gente. E antes da gente começar, que eu jogo aquele negócio que eu adoro, né? João, Renzo, começa a se apresentar aí, falar um pouquinho de vocês aí pra galera. Então, eu sou o João Vitor, filho do Luciano e da Luciene, esposo da Lilian. A última vez que eu vim aqui ainda não era casado. Não era casado. Né? Então, fazer as devidas apresentações agora. Sócio da Guiar de Paula, engenheiro civil também. E vamos conversar um pouquinho aí sobre Guarapari, sobre o mercado imobiliário, sobre a Guiar de Paula. Sobre tudo. E aí, Renzo? E aí, Nilson, tudo bom? Obrigado aqui pela presença também, pela visita que a gente veio te fazer hoje. Meu nome é Renzo, sou engenheiro civil, sou mais focado na parte de obra, na parte de execução mesmo, sempre a gente buscando ali melhorias, implementar coisas novas, para a gente ter um produto de qualidade final, de excelência para os nossos clientes. Massa. Vamos começar um pouquinho falando sobre Guarapari, João. Vou começar com o João. João, hoje a gente sabe que Guarapari está numa crescente muito grande. Sim. E aí a gente pergunta assim, por que o metro quadrado em Guarapari não para de crescer, não para de valorizar? O que aconteceu lá? Então, Guarapari é uma região que a gente já vem de um crescimento grande nos últimos anos, né? Porque a gente sabe que Guarapari tem um potencial gigante, assim como o Espírito Santo também, um estado que tem um potencial gigante. Então, só isso já explica o crescimento. Fora que os imóveis, por si só, eles já têm uma trajetória de crescimento, a não ser que a gente tenha algum acontecimento ali micro em alguma região específica, a tendência é que os imóveis sempre se valorizem, né? E o metro quadrado hoje de Guarapari, a gente vê ali em primeira quadra do mar, que a gente já tem pouquíssimos lançamentos, já que a maioria dos terrenos já foram construídos, chegando aí em valores aí que o pessoal já fala em 20, 25 mil, e possíveis futuros lançamentos, né, com a liberação da questão do sombreamento, que a gente vem trabalhando hoje, sendo falado em possibilidade de chegar até 30 mil metros quadrados. Hoje de trás, a gente já fala ali em 12 mil metros quadrados, tranquilamente, chegando ali em até 15 mil. Então, assim, são valores de metro quadrado que de uns anos para cá eles só crescem e a trajetória de crescimento deve ser mantida. Eu acredito que principalmente se a gente tiver uma transição de governo no final do ano. A gente vê o mercado crescendo em ciclos e alguns ciclos têm os picos, né? Um pico de crescimento pode ser esse daí do final do ano com uma possível transição de governo, um governo que seja mais consciente com gastos, e a gente vê aí essa taxa Selic descendo, que hoje está em patamares muito altos. Isso influencia muito o nosso mercado, né? Então, se a gente tiver isso, eu acredito que a gente vai ter um novo pico de valorização que vamos passar além desses números aí que eu já falei aqui. Por chegar a 30 mil metros quadrados... Pô, uma maravilha, né? A gente trabalha com uma folga, né? O corretor vai adorar também, né? Vendendo um imóvelzinho desse. Não, e a gente ali para executar também fica mais tranquilo, né? Que a gente consegue executar com precisão, o negócio até feliz, né? Feliz, exatamente. Renzo, fala um pouquinho dessa execução aí. Como que é trabalhar na Guiar de Paula, cara? E como que é trabalhar com um amigo, né? Pô, João, a gente tá há muito tempo junto. Eu fui estagiário do Renzo. Isso aí, cara, isso aí. Eu comecei como estagiário da Guiar de Paula, do Luciano, do pai do João, e depois o João virou meu estagiário. Então a gente já tá ali junto há muito tempo. A gente, essa cara de novo aqui, mas, eu já tô ali no mercado, já tô na construção civil mesmo mais de 10 anos. Sou engenheiro formado há mais de 10 anos. Então... Às vezes até clientes mesmo passam, visitam, a gente fala, pô, vocês são tão novinhos, estão aí. Eu falei, não, cara, mas experiência a gente já tem. Detalhe da obra? Detalhe da obra, eu vi teus vídeos lá, eu falei, não, peraí, deixa eu ver se isso aqui é um bordão mesmo. Aí vim descendo os vídeos toda hora, detalhe da obra. Eu falei, tá. Eu comecei a gravar alguns vídeos também para mostrar realmente coisas diferentes que a gente consegue executar na Guiar de Paula, que faz uma diferença muito grande lá na frente para o nosso cliente. Por quê? Poxa, a gente vê muitas coisas no mercado que as pessoas não estão se atentando para os pequenos detalhes que dá diferença mesmo. O cliente não vai ver,
Só que na qualidade final do produto faz uma diferença muito grande. Então a gente precisa mesmo verificar essas coisinhas sempre, tá sempre passando na obra mesmo, conversando com os nossos funcionários, porque você tá junto, você tem que estar junto mesmo para poder executar uma coisa de qualidade. Que a gente fala dessa questão de crescimento de metro quadrado, então tem que ser total qualidade, né? Não, com certeza. A gente tem ali, além desse cenário macro, né, que a gente fala, da própria tendência de valorização, política e tudo, mas a gente tem também a questão dos custos de obra, né? Que hoje em dia os custos de obra, tanto materiais quanto mão de obra, eles só vêm aumentando. E isso é algo que precisa ser repassado. Infelizmente, a gente não consegue segurar. Então, mão de obra só aumenta o custo da mão de obra, até hoje existe uma escassez muito grande. Isso. Material também só aumenta. Hoje a gente tem aí um problema mundial aí com relação a combustíveis que impactam em todo tipo de material, porque todo tipo de material hoje no Brasil é levado através de caminhão. Então isso, frete, sobe todos os materiais. Então o custo também de material e mão de obra é o que vem subindo muito e impacta no custo final ali do metro quadrado para o nosso cliente. Nossa, isso daí tá dando uma diferença, assim, absurda mesmo. Principalmente que aconteceu a guerra agora. Subiu o custo do combustível, subiu tudo. Até produtos que você já vinha fechado, já tava com uma coisa programada, não teve jeito. É porque você pega, quando você faz um processo ali para você liberar uma obra, você tem ali um processo lá atrás. Lá atrás custa um preço. Aí você não sabe o que vai acontecer no meio do caminho. Aí vem uma guerra, vem um negócio, aí você aumenta ali o metro quadrado e tudo. E às vezes o cliente não entende isso também. Não entende. Você tem que absorver isso e você tem que dar um jeito, né? Sim. E acaba que os próximos empreendimentos vão ficar mais caros por causa disso. E além disso, com a escassez que tem no mercado de Guarapari, principalmente, quem vai para Guarapari quer o quê? Quer praia. Quer praia. Porque, são as melhores praias do estado. Então o cara quer praia. Vão buscar o quê? Os principais terrenos de frente para praia. Estão acabando. Praia do Morro só tem dois agora. Acabou, né? Então já tem dono, né? É uma escassez física, né? Porque você já não tem mais, assim, hoje, por exemplo, a gente vai ver Praia do Morro, centro em Enseada Azul, você conta nos dedos das mãos aqui, quantos terrenos tem de frente para o mar. E aí você vai para a segunda rua, hoje eu diria que Praia do Morro já deve estar aí seus 70%. Centro mais ainda, Enseada Azul, 50%. Enseada Azul, por exemplo, a gente só tem mais uma rua para ocupar. Dali para frente a gente tem a Rodovia do Sol e Nova Guarapari é um bairro de zoneamento horizontal, né? Não permite construção vertical. Então é uma escassez física mesmo, a gente não tem. Isso também impacta nos preços. É isso que eu ia te perguntar. Impacta no preço e também na valorização, de repente, também? Com certeza. Né? Hoje os públicos de Guarapari são bem segmentados, né? Você tem a parte ali da Praia do Morro, que é muito pessoal de Minas, você tem a parte ali do centro, que é muito norte fluminense, e a parte da Enseada Azul, que é muito pessoal da Grande Vitória. Então, cada público desse gosta de estar no seu lugarzinho ali de preferência. Então, cada público desse também influi no preço de uma determinada maneira. Por exemplo, o pessoal da Grande Vitória, eles conseguem ir mais pela proximidade. 1 hora eles já estão lá. Então, é muito pessoal que passa final de semana, passa feriados. E aí a demanda hoje a gente vê que, por exemplo, na Enseada Azul, de uns anos para cá, que desses 3 bairros era o último bairro ali com relação à liquidez, hoje já ultrapassou, por exemplo, o centro de Guarapari. Já chega ali a níveis de Praia do Morro. Você vê lançamentos sendo feitos lá que se vendem rápido. Sim. Teve lançamento sendo vendido em 48 horas, lançamento sendo vendido 6 meses, 1 ano, então muito rápido. Prazos que você conseguia em regiões como Praia do Morro e Centro não conseguia na Enseada. Hoje você consegue na Enseada Azul, por exemplo. Então todos os bairros estão tendo uma trajetória de crescimento muito grande. E desses bairros aí que a gente fala, né? A gente pega Praia do Morro, Centro e Enseada. Qual deles você acha, assim, João, Renzo, podem ficar à vontade, que tem maior potencial de subir a valorização deles? Eu acho que, assim, a Enseada, principalmente, pela proximidade da Grande Vitória. Por quê? Cara, com a loucura que tá hoje em dia a vida, a correria do trabalho, o cara quer um refúgio. E Guarapari tá muito próximo. Então ele tem toda a comodidade de estar na praia e ele pode voltar para casa para trabalhar, pode deixar a família ali. Então, essa proximidade tá fazendo com que... E a Enseada parece, vamos dizer, uma praia do canto de Guarapari. Sim. Dá um pouquinho mais de exclusividade, então a pessoa gosta disso. E, acabando os imóveis, vai se valorizar. Não tem imóvel mais próximo da praia. Então, vai valorizar. Então, acho que o potencial de crescimento, de valorização para o cliente no futuro é muito grande. Na Enseada, né? A Enseada Azul hoje é o metro quadrado já mais valorizado de Guarapari e eu acho que a tendência é continuar sendo.
até pelos produtos que são feitos lá, né? Hoje a Enseada, se você for ver por média em Guarapari, desses 3 bairros, ela deve ter os apartamentos aí com a maior metragem quadrada, ela deve ter os apartamentos aí de mais alto padrão, então isso daí na média já carrega o preço um pouquinho para cima, até de imóveis que são talvez menores, então isso daí já ajuda na valorização também. Hoje a gente pega a Vila Velha, pega Vitória e Vila Velha como uma cidade, está entre ali as 10 cidades mais valorizadas, né, do Brasil. Você acha que Guarapari ela tem esse potencial de chegar a esse perfil, João, para atrair investidores para isso, para eles enxergarem Guarapari diferente de Vitória e Vila Velha? São produtos diferentes, né? Sim. Mas você acha que tem esse potencial? Eu tenho certeza, porque a gente vê uma mudança também, principalmente de 2020 para cá, quando o pessoal buscou ali uma qualidade na moradia maior por conta de todos os acontecimentos ali daquele ano, e não foi só a primeira moradia que ganhou essa atenção maior. A segunda moradia também. Eu, por exemplo, tenho clientes que eles já me falaram, João Vitor, o meu imóvel de segunda moradia, que é o imóvel que eu comprei com você, é um imóvel mais caro que o meu primeiro imóvel, é um imóvel que eu invisto mais que o meu primeiro imóvel. Por quê? Eu estou aqui nesse meu primeiro imóvel de segunda até sexta-feira na parte da manhã. E eu passo aqui mais a parte da noite e dormir. Nesse imóvel, que é o segundo imóvel, que é o imóvel de final de semana, eu investi mais porque eu venho para cá já na sexta-feira depois do almoço, fico aqui a parte da tarde, a parte da noite, final de semana, e só vou embora na segunda-feira de manhã. Então, o cara preferiu investir mais num segundo imóvel para final de semana, para férias e feriado, porque é um imóvel que ele já vislumbra até usar numa aposentadoria, alguma coisa nesse sentido. E o imóvel primeira moradia dele está focado mais na questão de localização. E lá a gente sabe que Guarapari e todos esses nossos bairros de praia, eles têm o que para te oferecer? Muita questão de qualidade de vida. Então, eu acho que a valorização lá tende, em até determinado momento, com essa questão da qualidade de vida que hoje vem sendo cada vez mais visada, até superar grandes centros que vão te oferecer talvez algo mais relacionado a uma localização de estar perto de trabalho, alguma coisa nesse sentido. Mas lá, por estar muito próximo de uma região como a Grande Vitória, 1 horinha só, é o que o pessoal de Rio de Janeiro, São Paulo enfrenta mais que isso todo dia para ir de um cantinho a outro pertinho. A gente não, a gente que está mal acostumado, né? Que arruma 10 minutinhos de trânsito e acha longe. Acha que tá ruim. Então, com isso, eu acho que o potencial é até superar alguns centros como esse. Ah, tá. E o que você acha? Cara, eu acho que segue nesse caminho mesmo, segue nisso. Porque, assim, apesar ainda, Guarapari não tem um hospital, já tem umas perspectivas aí de melhoras nesse sentido também. Mas mesmo assim, tá muito próximo. Então, o cara quer qualidade de vida, quer estar perto da praia, quer dar uma caminhada de manhã, tomar uma água de coco. É ali que ele vai buscar. Então, cara, isso faz diferença. Tá seguindo nesse caminho, né? E, cara, a população tá envelhecendo. Você prefere envelhecer num centro massivo, aquela correria do dia a dia, ou numa tranquilidade numa praia? Sim. Então, acho que... Lugar mais tranquilo é melhor. Lugar mais tranquilo. Correr, não. Então, acho que hoje a gente está falando muito sobre alto padrão e luxo, né, cara? Hoje estão esses bordões dos corretores, né? E existe, realmente, a gente sabe que existe, só que estão banalizando muito isso, né? Você enxerga hoje, na Enseada Azul, João, seria o centro do luxo e do alto padrão hoje de Guarapari? Eu acho que sim. A Enseada Azul pelos hoje empreendimentos, onde concentra os produtos de mais alto padrão e chegando até a poder se chamar de luxo, sim, em Guarapari. Eu acho que esses novos produtos, né, que a gente chama aí de luxo, eles vêm ganhando o mercado e a Enseada Azul já começa a receber alguns deles. E por ser a região com o maior valor de metro quadrado de Guarapari, por ser a região que talvez tenha os clientes aqui da Grande Vitória que tem um poder aquisitivo alto, vai ser a região que vai ali abrigar provavelmente os empreendimentos de mais alto padrão ou até de luxo ali em Guarapari. A gente já vê muito se falando, né, de alguns produtos novos que vão ser lançados por lá, alguma coisa nesse sentido que vai elevar mais ainda o padrão da região. E seguindo esse mercado ali, como da Enseada, acaba tendo as novidades da cidade sendo concentradas lá. Porque, como realmente o metro acaba sendo mais caro e você tem um cliente mais exigente, um cliente da capital, que conhece coisas boas, acabam sendo implementadas essas novidades e coisas mesmo
materiais melhores, apartamentos melhores nessa região. Então, por isso que eu acho que é mais voltado para a área de luxo mesmo ali a região. Agora me responde uma coisa aqui. O que é o luxo, João? O que é o alto padrão, né? Porque a gente tem alto padrão e tem luxo, né? Porque algumas pessoas definem, né, a liberdade, tá perto de tudo, não sei. Mas o que define, assim, pra gente falar assim, pô, esse empreendimento aqui, essa área, esse local aqui pode ser um local de alto padrão e luxo? Eu acho que é um conceito que ele, como você mesmo brinca, né? Você acabou ficando um pouquinho banalizado. Sim. O pessoal usa para tudo. Mas, assim, tanto o alto padrão quanto o luxo, que são conceitos até parecidos, né? Sim. A palavra só mudou exatamente por conta dessa banalização. Mas depende muito de cada um. Às vezes, um empreendimento que entrega para você é o que você vai chamar, pô, isso é um luxo para mim. Para mim, talvez seja diferente. Porque cada um vai ter essa valorização determinados pontos que aquilo ali entrega para você. Você, por exemplo, é um cara que hoje em dia está jogando muito tênis. Então, se tiver uma quadra de tênis para você... Aí é um luxo. Aí é um luxo, com certeza, né? Eu gosto de praticar, os meus esportes são corrida, bike, natação. Então, para mim, é essencial estar perto ali de um calçadão que eu possa fazer minha corrida, de uma praia que possa dar uma nadada, ou perto até de um lugar que a gente consiga chegar rapidamente de bicicleta para dar uma pedalada. Então, eu acho que é muito disso. Hoje, a questão que a gente vem falando mais, né, não só do que a gente entrega ali material para o cliente, né? A gente tem, é claro, que entregar ali um produto de mais alta qualidade, com materiais nobres e tudo muito bem executado, mas a gente tem que entregar também algo que sirva ao cliente a questão da qualidade de vida dele. Então, pô, Guarapari, o que é luxo em Guarapari? É você, cara, quem gosta de praticar esporte, por exemplo, acordar cedo ali, 6 horas, 7 horas da manhã, o cara já vai dar uma caminhada, ver aquele sol nascer, que é uma coisa espetacular. Caminhar ali perto da praia, correr perto da praia, vendo a praia ali na sua frente, o barulho do mar, aquela brisa que vai bater no rosto ali, pô, você se sente muito melhor se você estiver numa cidade que você vou comprar corre um imóvel da Guiar de Paulo, depois disso aí que ele falou. Não, e a gente brincando disso, esses dias a gente foi visitar uma cidade do interior aí, pô, vendo o pessoal correndo no meio dos carros. No meio dos carros. É uma cara, comparação boa, isso mas que, cara, realmente a qualidade de vida isso que a gente tem qualidade. Ali. Eu brinco com a minha esposa direto, nosso apartamento ele dá vista para as montanhas de Guarapari e vê o pôr do sol. Aí a gente chega em casa ali aquele horário de 5 horas, 5h30, exatamente do pôr do sol, eu brinco, mais um pôr do sol aí qualquer em Guarapari, que é aquele pôr do sol, por nós, é espetacular. É espetacular. A gente tem a vista linda da praia, a gente tem a vista linda das montanhas, que tem um pôr do sol que ele é alaranjado, que cai assim por trás das montanhas. Pô, aquilo é coisa linda. Guarapari te dá praia e te dá montanha exatamente. em pouco tempo, né, cara? 15 minutos, então... 15 minutos, é coisa bem... E eu acho que luxo, alto padrão é isso, você conseguir entregar isso. Pegar um empreendimento que você tem essas belezas naturais, essas questões da cidade próxima e conseguir que o empreendimento abrace isso, traga isso para ele e entregue isso para o cliente de volta, entendeu? Sim. Hoje a gente sabe que a Guiar de Paulo é uma das maiores construtoras hoje daqui da Grande Vitória, mas principalmente ali de Guarapari, né? Qual o diferencial, João, da Guiar de Paula? Aí Renzo também fala, também, por ser engenheiro lá também, que faz ela ser isso aí e o que ela entrega de melhor para o cliente? Então, a nossa empresa ela já vem aí de mais de 25 anos de atuação em Guarapari. A gente vai entregar aí daqui a mais ou menos 2 anos, talvez a gente consiga antecipar, de acordo com o nosso cronograma hoje, que já está antecipado, a nossa 12ª obra. São obras entregues por Centro, Praia do Morro, Enseada Azul. E qualidade e inovação sempre foram os nossos principais diferenciais. A gente sempre entregou um produto final de muita qualidade para o nosso cliente e sempre inovando no sentido de utilizar tecnologias novas aí que surgiram no mercado, de também ter várias coisas que nós somos pioneiros na cidade. Então, principalmente isso. Tanto que a nossa empresa ela cresceu desde que o meu pai fundou ela lá em 1999, sem muito um olhar para a parte comercial, né? Meu pai sempre foi um cara que, engenheiro civil, olhou muito para essa questão da qualidade do produto final, entregar o melhor possível para o cliente. E aí, quando eu entrei, eu já tinha esse nome já feito, a única coisa que eu precisei fazer foi a cerejinha do bolo, levar isso para o mercado ver. Sim. Levar isso para os corretores, levar para os clientes, para os próprios clientes Você também. fez a parte comercial, né? Exatamente. Então, assim, a Guiar de Paulo hoje é muito reconhecida por isso, a qualidade do produto final, as inovações que a gente trouxe para o mercado, e isso já se traduz num nome muito forte. A gente vê que clientes vêm buscando, vários corretores já me falam isso. João, o cliente não veio até mim perguntando, eu quero um imóvel XYZ. Ele veio perguntando, cara, o que a Guiar de Paulo está lançando hoje aí?
Eu quero ver o imóvel com eles porque eu já tive um imóvel deles no passado, ou então eu conheço muito da qualidade que um amigo meu me falou, então eu quero comprar, mas vou dar preferência, ou até só vou comprar se for com eles, entendeu? E isso, pô, a gente fica muito feliz de... Porque o cliente vem direto, né? Aí é melhor ainda. E, poxa, é uma coisa que o Luciano, ele sempre foi focado nisso. Ele quer sempre entregar a qualidade final ele quer isso. Pô, ele brinca comigo. Renzo, não estraga meu nome, não. Eu quero continuar entregando o melhor produto pro cliente, independente do que seja. Vamos buscar o melhor. Não estraga meu nome. Exato. Ele brinca isso, porque ele fala, cara, eu sempre trabalhei para ter o quê? Eu quero entregar uma coisa de qualidade. Independente do que custar, do que a gente vai ter de margem, do que a gente trabalhar de venda. Eu preciso entregar uma coisa de qualidade. Então, ele me cobra muito isso. Vamos buscar isso. E com isso, ele busca tecnologia nova, que ele é um cara inovador. Sim. E o mercado da construção civil, querendo ou não, é um mercado muito ainda artesanal. Ele é bem arcaico nessa parte manual, tudo mais. E com a falta de mão de obra, a gente precisa buscar tecnologia. E tecnologia que o quê? Diminua a mão de obra. Cara, você vai para os Estados Unidos, Europa, todos utilizam tecnologias que diminuem a mão de obra, mas mantendo a qualidade. Então não adianta só pegar uma tecnologia qualquer, implementar, só que não se especializar nela. Então, tudo que a gente vai implementar na obra, mesmo que seja novidade, ter alguns clientes, até corretores mesmo, porque corretor, querendo ou não, é o nosso braço com o cliente, é a nossa parceria. Se o corretor não acreditar no nosso produto, ele não vai levar até o cliente. Então, a gente precisa muito mostrar para ele que é um produto de qualidade. E tudo que a gente vai implementar de novo na obra, a gente estuda muito. Pode ter certeza que uma coisa que tiver nova ali, foi estudada por anos, foi treinada para poder acontecer. E aí, com isso, você com certeza percebe que as primeiras tecnologias de coisa nova, primeiro começa da Guiar de Paulo em Guarapari, depois os outros consultores, opa, tá dando certo, vamos implementar também. Sim. Mas por quê? A gente busca o que tem de melhor mesmo, né? A questão do drywall foi a Guiar de Paulo. No drywall até você criou, Nilson, um bordão. Eu falava de bordão aqui agora. Pô, você criou um bordão que eu passei até a utilizar. Qual? Que eu dando quase que aulas, entre aspas, né, para os corretores sobre drywall, para falar sobre tecnologia, já que a gente foi a primeira consultora a utilizar em Guarapari, você virava para mim e falava, não, João, porque eu falei para esse corretor, falei para esse cliente que esse drywall é o drywall da Guiar de Paula. Não é o drywall qualquer não, né? É da Guiar de Paula. É o drywall da Guiar de Paula. Eu falei, cara, pô, muito bom. Eu não pensava, aí os clientes chegavam, mas e o drywall? Eu falei, esse aqui é o drywall... Primeira frase, esse aqui é o drywall da Guiar de Paula. Não é qualquer coisa. Não, porque o João fazia uns negócios lá que botava, batia, não sei o que, eu falava. Aí mas o pessoal... com isso daí você via que o negócio é de qualidade realmente, se for feito corretamente, né? Sim, não adianta ser feito de qualquer maneira. Um drywall pra quadra, que o João falava, quero pra cada, um drywall pra pendurar o ar-condicionado, um drywall pro banheiro, um drywall... Exatamente. Porque quando a gente fala em drywall, o corretor ainda que não entende muito, ele acha que é aquele gesso que você vai botar ali na parede e pronto, né? Porque principalmente em Guarapari, quando ele foi implementado em empreendimentos de valor final mais baixo. E aí, com isso, as pessoas estavam buscando o quê? Só preço. Não estavam buscando qualidade. E a gente não. A gente buscou um produto que tenha qualidade e com essa tecnologia. Tem gente que me pergunta, pô, o drywall é mais barato, por que vocês estão usando? Eu falo, cara, não é. Não é. Ou então, pô, mas peraí, vocês estão usando drywall, por que o preço não baixa do imóvel? Cara, não é mais barato. Hoje, se a gente botar na ponta do lápis, se você fizer tudo dentro da norma, do que é certo. Dentro do que é certo, ele sai mais caro do que a alvenaria tradicional. Por quê? Porque o profissional é diferente, o produto é diferente, você tem que usar várias tecnologias em conjuntos que acaba saindo mais caro. Levantar uma parede de lajota, entre aspas, quase todo mundo conhece, sabe disso do mercado, então fica mais fácil você buscar o profissional. Já o drywall não. Se botar qualquer um faz, não com qualidade. Né? Então, difícil. Cara, por que a gente buscou? Você reduz um pouco a mão de obra? Reduz. Só que você tem que ter uma mão de obra melhor. Você fica mais leve a obra? Fica mais leve. Só que o principal ponto, a obra fica limpa. Então, esse que é o principal do negócio, né? A obra tá limpa o tempo todo. Com certeza você já visitou nossa obra. Cara, você anda na obra,
ela tá limpa, é melhor de trabalhar, o profissional se sente melhor e consegue entregar uma coisa melhor também. Porque você imagina, você no meio do caos trabalhando, é ruim. Tipo, cimento pra tudo Cimento quanto é lado, quebrando parede. É aquele negócio, você sobe uma parede pra quebrar. Sim. Poxa, se você pensar antes, não é melhor você colocar a tubulação antes do que quebrar? Então é isso que é o drywall bem feito. Então, cara, vale a pena, não é mais barato. Tem que deixar claro não isso, é mais né? barato. Algumas tecnologias a gente também não tem para onde fugir, né? Sim. Hoje, o mercado ele caminha para algo que você não vai conseguir fugir do drywall ou de alguma tecnologia que surja, que ainda não surgiu, para substituir ele, que seja melhor que ele. Então, você já vê em Guarapari, top 10 consultoras aí, metade já está utilizando drywall. Você já tem vários utilizando também. Então, assim, a questão de custos, ela vai ser pareada, como o Renzo falou. Mas você tem uma questão de trabalhabilidade muito melhor para a gente que gere a obra e para os funcionários que trabalham na obra. E, assim, hoje no Brasil você tem um mercado que é referência, que é o de Balneário Camboriú. Sim. Eu sempre gosto de usar como exemplo. Balneário Camboriú, do produto de luxo, alto padrão, que a gente falou aqui agora há pouco, é onde é o produto de mais luxo e alto padrão do Brasil. E lá é realmente alto luxo, né? Que Sim, não é o luxo banalizado, né? Lá isso, são imóveis gigantes, sim. com o melhor que tiver do mercado, tá usando lá. E lá é drywall e entra até na propaganda das construções de lá. Você olha paredes com proteção termoacústica. Drywall. É o que a gente faz em Guarapari. E como é que é assim, João, quando você começou, né? Que, se não me engano, foi no Califórnia, né? Foi no Califórnia. E como é que foi? Como é que tá sendo de lá para cá a aceitação dos clientes em relação a isso? Porque a gente sabe que aí você pega Guarapari, é sempre lajota, é sempre aquela construção que a gente fala que é tipo assim, é o copia e cola. Copia e cola. É o beabá, né? Aquele beabá básico. E aí você veio e mudou isso aí. Como é que tá essa aceitação dos clientes, cara? Olha, hoje o feedback dos clientes é muito positivo. Eu acredito que por conta do jeito de fazer... Da qualidade. Que a gente sempre fez, né? Prestando muita atenção na execução para a gente manter ali a proteção acústica e térmica, que é os dois principais itens que o pessoal sempre se pergunta, questão de passagem de ruído, questão de passagem de temperatura. Isso a gente coloca dentro de todas as paredes uma proteção acústica e térmica, que é ela indivíduo. E foi executado no passado sem. Por isso que houve muita reclamação. Agora não. Tem um material lá que é para dar essa proteção acústica e térmica, que é o que o pessoal mais preocupa. Então a gente não tem reclamações do cliente, muito pelo contrário. A gente tem menos patologias no pós-obra e tudo mais com relação a isso. E eu gosto sempre de falar que, assim, hoje em dia o pessoal muito fala sobre lugar de fala das coisas, né? E aí você pega o drywall, eu acho que você precisa minimamente ou ser algum técnico sobre o assunto, um engenheiro, arquiteto, ou pelo menos ser um usuário que já utilizou o sistema. Você já morou num apartamento, você minimamente alugou algum apartamento e ficou ali alguns dias para poder dizer realmente um pouco sobre aquilo. Então, assim, as pessoas que já utilizaram ou que são técnicas no assunto, eu vejo, assim, 99% falando bem. O Renzo aqui, por exemplo, ele é um caso que já foi dos dois. Eu também já dos dois. Eu sou engenheiro e já morou no apartamento de drywall. Eu também sou engenheiro e já morei no apartamento de drywall. Então, a minha experiência como engenheiro é que a tecnologia hoje para vedação interna que a gente não tem como fugir, vai utilizar muito porque ela é de qualidade realmente. E até para vedações externas o pessoal já vem utilizando. E como morador, eu também não tive problema nenhum. Sim. Morei num apartamento de drywall quando eu comecei a faculdade, dividindo apartamento com um amigo meu. 18 anos, na época eu estava menos preocupado com a faculdade, mas com outras coisas. E meus vizinhos nunca reclamaram. Então, mas é muito barulho tinha, né? Barulho tinha. Na cidade, barulho vai ter. Na cidade tinha. Então, assim, nunca teve reclamação, sempre teve uma utilização muito tranquila. Então, assim, com relação a isso, também nunca tive problema. Então, posso falar das duas pontas. Às vezes eu vejo gente falando que, às vezes, nunca morou, não é técnico do assunto, aí o cara fala por falar, às vezes replicando alguma bobagem que ouviu de alguém que também não entende. Que geralmente é sempre assim, de alguém que falou e não entende nada. E isso daí vai ter de tudo. Sim. Vai ser independente do drywall ou outra tecnologia implementada. Vai falar da lajota e vai falar do drywall. Vai falar de tudo. Quando vai pegar o prédio com lajota, por que esse cara não trabalha com drywall? Vai pegar o drywall, por que esse cara não bota lajota? Isso existe em todos os mercados. E no nosso não é diferente, né? Não vai ser diferente. Quando inventaram o carro, o cara da carroça tava falando mal, né? O cara de carro. Desgramado, agora vai carregar minhas coisas. Exatamente. Então, igual agora a demanda do carro elétrico. Também, quem não tem vai falar mal. E ele vai ganhar o mercado. Se realmente for bom, vai ganhar o mercado. Se for ruim, ele vai sumir.
Mas aí você vê que, por exemplo, o caso do drywall não sumiu. Não Ele, sumiu. pô, E você acha que isso aí é só tendência agora? É ir embora mesmo? E tu acha que Guarapari vai ser 100% isso, João? Ah, com certeza. Guarapari, o trabalho pesado a gente já fez, né? Que foi ser a primeira construtora a utilizar, então já quebrou essa barreira que é muito complicado de se quebrar. E tanto que você vê já nos anos seguintes, várias outras construtoras já utilizando. Hoje você já tem realmente várias outras construtoras utilizando. Então, assim, depois que quebra essa primeira barreira, fica muito mais tranquilo. Então, assim, é uma tendência que hoje ela já está crescente e eu acho que no futuro próximo aí, coisa de 3, 4, 5 anos, vamos dizer que quase que 100% dos consultores vão estar utilizando. Com certeza. E assim, o principal ponto do drywall ou de qualquer outro tipo de tecnologia é o que você não está parado também no tempo, né? Não é você implementar uma tecnologia e viu que continua com ela. Não, cara, tem que melhorar sempre. Tem que buscar melhorias. Poxa, a nossa quinta obra já de drywall, cara, a nossa tecnologia, mesmo que lá a primeira obra a gente buscou fazer o melhor possível para o nosso cliente, a de hoje é melhor. Por quê? A gente viu alguns gargalos, viu o que a gente poderia melhorar e vai melhorando. A cada obra a gente busca melhorar um pouquinho. Por quê? Cara, isso aqui deu problema? Não, vamos repetir, vamos dar uma solução para ela, né? Vamos melhorar. E, cara, isso faz diferença mesmo. E na questão do drywall, existe drywall para cada parte do apartamento, né? Tem isso? Sim, com específico para isso? Fala um pouquinho sobre isso. O principal ponto no drywall ali, o diferencial, é a placa e o tratamento que essas placas recebem. A gente hoje tem a placa ST, que é uma placa tradicional que você pode usar em qualquer ambiente seco. Depois a gente tem a placa RU, que é uma placa resistente à umidade. Principalmente para ambientes como banheiro, cozinha, devem ser utilizados. Se você botar uma placa ST ali, se ele receber uma umidade, essa placa vai absorver essa umidade e pode vir a ter um problema no futuro. Então, utilize a placa correta. Uma terceira placa é a placa resistente a fogo. Para ambientes que precisa ter uma compartimentação, que isso aí já é a parte técnica de norma de bombeiro, você precisa ter uma coisa específica, você também tem uma placa resistente a fogo. E um dos principais pontos que a gente vê até algumas construtoras implementando o drywall e não utilizando são placas próprias para ambientes externos, que a gente chama o quê? Que recebem intempéries. Varandas. Porque a varanda, apesar de ser fechada, ela recebe chuva, sol. Se você botar uma placa apenas resistente à umidade, ela pode dar problema no futuro. Então ali já tem uma placa que é Glass Rock, que chama. Ela é própria para esse ambiente. Tem diferente de preço, né? Tem diferente de preço. Então, isso daí eleva... Isso ninguém vê, né? Isso ninguém vê, mas está sendo executada. Sim. Por quê? Precisa ser ali. Se você colocar essa placa, você nunca vai ter problema. Se você botar uma placa, vai ter problema. Além da placa, cada região dessa, que é uma placa específica, existe uma massa própria para tratamento dela. Então, você tem um segundo ponto que você tem que tratar da maneira correta, que aí você não vai ter problema. Então, cara... Todos os ambientes precisa ser pensado lá no início. Pensou lá no início, utilizou o material correto, cara, você não vai ter problema nenhum. Porque o cara não vai comprar a placa e falar, não, pega aí 100 placas aí, bota aí no apartamento. Bota qualquer uma, não, poxa. E aí tem muita gente que fica com medo. Pô, e se eu pendurar alguma coisa, vai cair? Vai cair? Assim. Cara, a gente já fez teste dessa época mesmo, que o João tava... apresentando até porque é a placa da Guiar de Paula. Né? É o drywall da Guiar de Paula. Da Guiar de Paula, é diferente. Cara, a gente testou para colocar a bancada, antes de instalar a bancada, a gente chegou a colocar 6 sacos de cimento em cima de uma cantoneira, para depois disso ela começar a vir a flambar, ter algum problema. Cara, então tudo é testado primeiro. Fala assim, ó, detalhe da obra. Detalhes de drywall da Guiar de Paula. É tudo, né? Tá bom, tá certo. Mas tem que trabalhar com qualidade, não tem pra onde correr. E realmente, especificando o material correto. E assim, uma coisa de diferente nisso é que a gente está acostumado no Brasil e executando a obra, de acordo com o que você vai executando, vai aparecendo as demandas e você vai resolvendo. O ideal era, lá atrás, na hora que você planejar essa obra, começou a prospectar um terreno, planejou, já decide tudo que você vai fazer até o final. Quando você decidiu isso tudo... Você já faz bem executado. Você já vai executar bem. O erro diminui bastante. Diminui bastante. Né, isso planejamento é essencial. Essencial. João, vamos falar agora um pouquinho de investimento imobiliário. Certo? O imóvel voltou a ser protagonista de novo?
Eu acho que o imóvel para investimentos, né? nunca deixou de ser, né, protagonista, mas com a internet cada vez mais A forte. gente dá um pulo de drywall para investimento, né? Tudo, na hora dos cortes a gente vai. Com essa questão de internet, YouTube, o pessoal viu muitos vídeos e algumas pessoas do mercado financeiro falando sobre imóveis, e aí surgiu aquela questão, vale a pena ou não comprar um imóvel, comprar ou alugar? Eu acho que, assim, o imóvel ele sempre foi e sempre será um investimento seguro. Aí você pode falar 1001 jargões, né? Quem compra terra não erra, aquela brincadeira que tem de... Você conhece alguém que já comprou um imóvel e perdeu dinheiro? Não. Não E o tem, cara que não tem. manda você comprar, fala que é melhor alugar, ele quer que você alugue o dele que O ele dele, comprou. exatamente. Pô, nesse ponto aí, tem um cliente nosso que ele já é cliente de vários imóveis, é um amigo meu pessoal, Sim. treina comigo, mas já é cliente de vários imóveis. Ele falou, cara, na pandemia, ainda bem que eu tinha vários apartamentos, porque o que eu tinha investido evaporou. O imóvel não estava consolidado, tá lá. E, pô, depois recuperou o preço, mesmo que teve uma estabilidade no preço, recuperou e tá lá, como investimento, tá consolidado, ele tá vendo o imóvel, tá utilizando, tá rentabilizando. E, cara, é um mercado que sempre vai crescer, não tem como perder ele, né? O imóvel, ele seja de primeira ou até de segunda, hoje em dia até de terceira moradia, você vê o pessoal tendo o apartamento de primeira moradia, tendo apartamento de praia, tendo apartamento de campo. E ele é um investimento que ele não vai perder valor. Ele é um investimento que hoje, por pesquisas, a gente vê que ele se valoriza minimamente o retorno da inflação. For uma localização especial, ele vai valorizar até muito acima da inflação. Guarapari, por exemplo, a gente tem pesquisas que mostram os imóveis se valorizando acima da inflação, até 3, 4, 5% acima da inflação. Então, assim, é um retorno muito bom, até se comparado a vários investimentos aí de muito maior risco. Aí o que o Renzo falou é até interessante. Eu, por exemplo, gosto de investir também. Então, você vê num momento de grande tensão no mercado financeiro, os investimentos é o que eu já vi um gestor lá brincando, que ele falou com a esposa dele, olha o que a gente tem aqui e você sempre divide por 2, porque se der algum BO muito grande, você vai perder. Você sabe que o negócio aqui vai Pode dar uma descida, pode ser que lá na frente suba de novo, mas assim, vai variar muito mais. O imóvel você não vê essa variação do dia a dia, porque ele não é cotado ali como na Bolsa de Valores. Então, é um investimento, com certeza, de médio e longo prazo, que a pessoa precisa se planejar e ela precisa saber que você não vai ter essa perda, porque ele tem essa valorização, mas você também precisa saber comprar. Você precisa olhar para uma localização e ver que aquela localização é uma localização consolidada, que ela vai ter um potencial de valorização, e desde que esses fatores estejam cobertos, você com certeza ali vai ter um ganho muito grande. Eu sempre falo que o principal motivo de comprar um imóvel é a localização, né? Ali Sim, vou morar, então eu preciso de uma... Que a gente fala daí volta lá no alto padrão e no luxo. Localização, localização e localização. Sim. Porque independente da necessidade daquele cliente, né? Às vezes ele precisa da localização Isso aí. para trabalhar ou a localização para descansar. Isso aí. E eu falo que às vezes só sai disso aí quando é preço. Ainda mais o investidor. Né? Que o investidor, peraí, o imóvel aqui é 1 milhão, mas está se vendendo por 500. Estou preocupado com a localização, não. Eu vou comprar aqui porque eu vou ganhar. Mas a maioria, quase 100% aí, a unanimidade é localização para comprar o imóvel. Aí, João, você pega assim, o que você acha que o investidor hoje é melhor para ele? Né? No seu ponto de vista, a gente pode falar também, como vocês, além de ser do mercado, vocês são investidores também. Imóvel pronto ou na planta? Olha, a gente vê uma valorização dos imóveis da planta, elas serem maior que a do imóvel pronto. Por quê? Quando a gente lança o empreendimento imobiliário, você vai lançar ele ali e você vai ter uma correção até a entrega da chave só pelo CUB. Então, você tem ali, por aquele produto não estar pronto, uma defasagem do preço pelos que estão prontos. Então, principalmente se o cliente tiver um poder de compra grande, ele consegue com a construtora ali num plano de pagamento mais curto prazo, um desconto bom, e ele consegue também até, caso não seja a ideia dele ali, um parcelamento que também traga ganhos para ele ali com rentabilidade, porque às vezes você vê o comprador que consegue comprar um imóvel colocando ali 50%, 60% do pagamento ali para conseguir um bom desconto durante a obra,
e o restante levando talvez para um financiamento bancário. Ele consegue ali um desconto bom com a construtora, ou seja, vai conseguir um valor abaixo, e assim que ele levar para o financiamento bancário, ele já vai estar com esse imóvel pronto. Então, ele já pode rentabilizar com aluguel, ele já pode fazer estratégias ali que ele consiga até pagar esse financiamento com essa usabilidade aí do aluguel. Então, assim, você tem várias estratégias que você pode utilizar, mas eu acho que o pronto, ele sempre vai ter ele vai ter uma valorização menor do que o da planta, com certeza. E também cabe de você conseguir ver qual construtora que está fazendo, a localização, como você falou, o principal ponto sempre, e a qualidade daquele imóvel também. Qualidade de planta, qualidade de área de lazer, tudo isso tem que ser fatores que se levar em consideração. E quando ele ficar pronto, tudo isso ali que antes era algo intangível, que o cara só conseguia ver no papel... Meio que especulado, né? Não é? Ele vai ver ali realmente fisicamente acontecendo. Então, aquilo que o investidor que consegue visualizar no papel, na planta, como a gente chama, quando se transforma em algo material mesmo, ele já tem ali uma valorização grande só naquele momento. Porque aquelas pessoas que não conseguem enxergar isso, sim, já vão querer adquirir, mas aí já vão adquirir num preço diferente. Ela vai ter que pagar essa diferença, né? Ela paga a ideia que o cara teve. Ideia que o cara teve. Não tem jeito. Não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr. E a maioria dos corretores não estão preparados para falar sobre isso, não, né? É muito mais fácil você vender algo pronto e material, sim, que você leva o cliente para visitar, do que algo que você só tem papel, você só, sim, tem um folder, só tem material digital. Eu vejo que hoje a maioria dos corretores vem procurado se especializar mais nesse ramo aí de lançamentos de imóveis na planta, porque é um produto que é muito oferta. O argumento é melhor. E é interessante para o cliente dele, né? Sim. Porque, querendo ou não, o corretor, ele trabalha para quem? Ele trabalha para o cliente. Para o cliente, pô. Então, ele precisa oferecer uma coisa melhor para esse cliente. Se ele conseguir apresentar algo que vai ter uma vantagem futura para ele... Poxa, excelente. O cara vai ficar feliz e vai buscar ele de novo. E vai buscar ele de novo. O prédio que eu vendi mais apartamento foi no Califórnia. Foi o que eu vendi mais. Foi o único prédio. E na planta. Aí. Não, de 100% aí, acho que 95% dos imóveis que eu vendi até hoje foi tudo na planta, tudo lançamento. E não são todos, que como você falou. Não muito mais fácil, mas é algo mais tranquilo e você tem mais argumentos. Porque aí você tem a valorização, porque o cara que é um investidor, ele quer saber do dinheiro dele valorizar. Exatamente. É isso que ele quer saber. Aí você mostra ali, isso aqui vai valorizar tanto. E o imóvel a gente sempre compra ele não olhando só para a questão da moradia ou do uso como segunda moradia. Você compra ele sempre olhando também para esse lado do investimento, né? A gente nunca deixa de olhar esse lado. Ninguém quer comprar um imóvel e pensar, poxa, vai perder dinheiro, né? Ninguém quer perder dinheiro em nada, mesmo que seja para ele morar. Sim, vou ter aqui uma qualidade de vida, enfim, mas assim, quero no futuro, se eu por acaso vender... minimamente tem uma rentabilidade ali que seja pareada com algum investimento no mercado financeiro. Então, assim, poxa, eu vou olhar sempre para isso também. Então, é algo que também tem que ser olhado. Então, é sempre dos dois caminhos. Tanto olhar para a qualidade que a pessoa vai ter a mais ali na vida dela com aquele imóvel para a utilização dela, como também para a questão aí financeira. E mesmo apesar do imóvel pronto ter uma valorização um pouco menor, também tem valorização. Sim. Ele perdeu aquele ganho inicial que é o plus mesmo, que é o diferencial da planta para a realidade. Mas mesmo assim, nos primeiros anos, esse imóvel tem ainda uma valorização grande. Então, não estou achando nenhum imóvel na planta que me agrade, só estou achando pronto. Pode ir tranquilo, que você também não vai perder dinheiro estudando todos os casos, vendo sim, toda a possibilidade. São dois públicos diferentes. Exatamente. Ali, né? O cara, às vezes, que compra na planta, ele pode esperar. E ele já pensa na rentabilidade também, né? O cara que já procura o imóvel pronto já é aquele cara que quer ou uma rentabilidade, né? Ou uma rentabilidade, né? Ou querendo já morar ali na hora. Exatamente, né? Tem um diferencial. Tem um diferencial muito grande, né? O cara do imóvel na planta, ele procura ali estabilidade, chegar ali, ganhar o dinheiro dele ali e pronto. Na maioria das vezes, né? João, a Guiar de Paula hoje, como que tá com empreendimentos? Vem lançamento aí? Como é que é? Vem lançamento. Novidade, né? Tem que ter. Mas tem que ter o quê? Drywall da Guiar de Paula. Vem um lançamento aí dentro dos próximos aí 60 dias, provavelmente. A meta é para a primeira quinzena de setembro. A gente fazer o lançamento do edifício Kairos. Vai ser lá pela Enseada Azul também. É um empreendimento que ele fica na quadra do mar, da Praia de Piracanga, bem no meio da Praia de Piracanga, uma localização bem especial. E são apartamentos de 3 e 2 quartos, tem um lazer incrível lá no último pavimento, ou no rooftop,
Rufé, não, agora mudou. Já. Né? Tem os nomes novos, área né? Garden também, antigamente era área lateral, né? Agora é Garden. Agora. Então vai ser um empreendimento bem legal que a gente vai lançar ainda esse ano. E se tudo der certo, mais um sucesso, né? A gente vai fazer o lançamento para todos os corretores de Guarapari irem lá, um evento legal que a gente vai fazer para apresentação. E esse empreendimento ele foi bem focado, bem visado aí essa questão que a gente veio falando, questão de qualidade de vida para o cliente que for utilizar. A gente pensou em plantas mais inteligentes, em plantas que agreguem ali para o uso do dia a dia do cliente, nesse perfil de cliente que a gente tem. Um lazer, a gente fez até uma pesquisa com os nossos clientes antigos, questionando sobre quais itens dos lazeres mais utilizavam, mais gostavam e mais priorizavam para a compra. Isso é interessante que você vai no público que compra o seu produto. Exatamente. A gente quer saber o que ele gosta, o que ele tá usando. Não adianta nada. Você faz algo muito grande que você acha que é bom, mas o cliente nem tá usando, ele tá lá só para enfeitar. Sim. A gente precisa botar o que o cliente quer, quer, que ele usa. Realmente servir ao cliente. Então vai ser bem direcionado para isso. Eu acho que o público vai gostar bastante. Eu acho que dentro de 90 dias a gente, no máximo, está com esse lançamento aí no mercado para você e todos os corretores levarem os clientes de vocês e o pessoal poder analisar. Lá vão ser plantas de 2 e... São plantas de 3 e 2 quartos. De 3 quartos tem 2 vagas de garagem, de 2 quartos tem 1 vaga de garagem. No lazer, como eu falei, a gente buscou ali os principais itens que os clientes nos passaram, que era a piscina, os espaços gourmet e academia. Então, assim, a piscina vai ter um vistão para o mar bem legal. São 3 espaços gourmet, um espaço gourmet externo, um interno, um espaço gourmet grande ali, que já é um salão de festas. E a academia vai ser um diferencial também, que hoje essa questão do wellness e tudo vem muito em alta. Então, a gente vai entregar uma academia de verdade lá, para os clientes conseguirem fazer um treino ali realmente, com equipamentos de ponta e tudo. Uma academia hoje que a gente vinha fazendo empreendimentos com academia menores, né? A utilização era menor há uns anos atrás, de 30 metros quadrados no máximo. Essa academia já vai ter quase 100 metros quadrados. E com equipamentos realmente ali de ponta para poder atender o cliente nessa demanda. É aquela esteira que às vezes o cara bota, você dá 2 corridas lá. Mas normalmente era assim, entregue isso mesmo, que era só para poder ter algo, ter uma novidade para o cliente. Hoje não, hoje ele está buscando algo que ele consiga utilizar de verdade. E nesse empreendimento vai ter algo que ele possa usar, que ele possa substituir a academia dele mesmo. E João, hoje a gente tem uma tendência muito grande que está crescendo em Guarapari agora, a questão de estúdio, né? Sim. Você teve lá no Eusébio, né? A questão Como que você enxerga isso em Guarapari? Porque a gente fala de outras cidades, São Paulo lá praticamente, principalmente, que é o que arrebenta e o que rentabiliza muito. Mas como que você enxerga o estúdio em Guarapari? Que hoje a gente tem um na Enseada, tem outro na Praia do Morro também. Como você enxerga isso, João? Olha, é um produto que surgiu novo no mercado de São Paulo há alguns anos. Não tem, né? Na Enseada ainda não. Pronto ainda não. Tem um lançamento já sendo falado que vai existir lá. Acho que ainda não foi lançado. É da Guiar de Paulo, então. Não é da Guiar de Paulo esse não. Ainda não. Mas quem sabe... A gente tem um projeto até que contempla, né? Que tem estúdios. É um projeto que ele espera aí a questão do sombreamento se resolver. Mas são um projeto de 2 quartos e estúdio. Um projeto que ficou muito legal também. Assim que a gente tiver a resolução, se tudo der certo, for positiva dessa questão do sombreamento, a gente vai lançar. Então, a gente acredita nesse tipo de produto. É um produto que, como eu falei, surgiu em São Paulo há alguns anos. Lá já virou febre, tem muitos já. Em Guarapari está começando agora, mas é uma cidade que a gente vê muito ali nossas épocas de pico, né? De verão, por exemplo, em que a gente tem uma rede hoteleira pequena em Guarapari. Então, você tem muito aluguel por temporada, aluguel hoje pelas plataformas de Airbnb e tudo mais, que são de clientes investidores que compram e alugam. Então, o estúdio é o melhor produto para isso. Então, até porque nossa cidade é temporada, né? Acho que o Exatamente. Estúdio seria uma demanda boa. E a vantagem nessa aí no estúdio, por exemplo, é que o cliente está rentabilizando e o dia que ele quer utilizar, ele bloqueia e vai lá e utiliza, né? Então, ele tem os 2 lados da moeda, para ele usar e ainda para rentabilizar, né? Isso aí é muito, muito, muito melhor, né? É um produto que já surgiu em Guarapari alguns lançamentos, que eu acho que daqui a alguns anos a gente já vai ver alguns entregues aí e deve ver mais também. Então, é um futuro também tem.
João, o que a gente faz o que faz um imóvel realmente se tornar um investimento inteligente? Investimento Que inteligente. É tanto investimento que tem hoje, né, cara? Investe nisso, investe naquilo, investe nisso, investe naquilo. É porque a gente tem um imóvel, como faz ele se tornar, que o cara fala assim, não, eu vou investir no imóvel. Primeiro, eu acho que os primeiros pontos ali, ele tem que conhecer o que ele está comprando. Conhece o que ele está comprando, conhece a localização, conhece o tipo, a tipologia desse imóvel. Não adianta também sei lá, e mesmo que o local é bom, mas o jeito que foi concebido esse imóvel não seja atrativo para a moradia no futuro. Então tem que ter uma concepção legal, estar dentro da sua ideia, porque você pensa que uma coisa é boa, eu penso que outra. Então, dentro da sua concepção que seja boa para você, e também buscar alguém que você confie, uma consultora que você confie, para você não ter dor de cabeça lá na frente na entrega. Então, acho que esses são os principais pilares para começar. Hoje a pessoa primeiro precisa saber qual que é a ideia dela, né? Se a pessoa quer comprar para investir, se ela quer comprar para utilização, mas não deixando o lado de investimento de lado, que é geralmente a maioria. Então, para esse perfil de cliente que geralmente é o nosso, que é um perfil de cliente que ele quer comprar para uma utilização ali a médio e longo prazo, mas não quer deixar de ter uma valorização desse imóvel. Então, a pessoa vai primeiro olhar, como o Renzo falou, questão toda de qualidade do imóvel e do empreendimento que ela está comprando, para ver se aquilo atende ali o que ela quer para aquele momento, para suprir o que ela quer para ela e para a família dela. Então, estando isso de acordo, excelente. Ela já sabe que para o uso dela aquilo vai atender, vai ser um investimento que vai ser inteligente para ela, para esse ponto do uso. Agora, para a questão do investimento, questão financeira, e de ser inteligente também, eu acho que a gente precisa olhar sempre para como que a pessoa vai comprar. Hoje, em Guarapari, a gente tem as consultoras fazendo financiamento direto. Então, o financiamento direto, ele permite que você financiar em até 100 meses. Geralmente, financiando em até 100 meses, as consultoras não dão um desconto. Se você conseguir um parcelamento menor, por exemplo, parcelamento que vai até as chaves, ali que a pessoa coloca em 48 meses, por exemplo, ela vai conseguir um valor com um desconto, que ela já vai trazer esse valor aí melhor, e no futuro ali, quando ela for calcular ali uma possível um retorno, rentabilidade, quando ela for vender, por mais que ela use ele durante alguns bons anos, ela vai conseguir um ganho muito melhor, porque ela comprou num preço melhor. Preço melhor. Ou mesmo se ela vai financiar, eu já vi clientes fazendo estratégias ali híbridas, tanto de uso quanto de aluguel. Então, eu já tive cliente, por exemplo, que ao entregar, ele tinha pago ali mais ou menos 50% do valor do apartamento. Faltava ainda pagar 50%, mas ele já estava de posse do imóvel. Então, o que ele fez? Ele passou a alugar o imóvel e com esse valor do aluguel, ele pagava todos os custos de imóvel e ainda parte da parcela que ele pagava a gente. E aí ele usava ainda o imóvel, só que nesses momentos ali que não estava sendo alugado. Então, com isso, ele conseguiu quitar o imóvel já com a ajuda dessa questão do aluguel. Então, existem várias estratégias aí que a gente pode usar para esse ser um investimento mais inteligente possível. Claro que vai de cada um, de acordo com a possibilidade de cada pessoa, de acordo com o querer de cada pessoa também. Show. Aqui, gente, 1 hora passa rápido. Passou rápido. É o que eu falo, que a gente vai falando. É o que eu falei, João. Você respondeu pergunta, tipo aqui, tinha uma aqui, mas a daqui você já tinha respondido. Já porque você vai na conversa vai indo, né? Vai fluindo e vai embora. E eu fico só ouvindo, eu adoro. Fala, ainda bem, velho. João, deixa um recado aí. Deixa um recado para os seus clientes, né? Possíveis clientes, futuros clientes, sobre a Guiar de Paula, sobre a aquisição de imóveis da Guiar de Paula. Para a gente deixar esse recado aí, e depois você também, Renzo. Show de bola. Legal. Hoje, a gente, como eu falei, está posicionado no mercado aí com empreendimentos ali pela Enseada Azul, em que a gente já vai aí daqui a mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, entregar o edifício Magdala, que já foi 100% vendido, e vai fazer esse lançamento do edifício Kairos também na Enseada Azul. Então, daqui a mais ou menos aí uns 30, 60 dias, os corretores já vão estar com esse material desse empreendimento para todos os clientes que quiserem procurar saber. Já tem ideia de metro quadrado, valor? Valor? Hoje a gente tem ali o apartamento de 3 quartos, que deve girar nessa tabela de lançamento entre 1 milhão a 1 milhão e 200. De 2. E o de 2 quartos, a gente deve estar ali com ele girando de 790 a 990 mil. Então, assim... Enseada, tá bom. A gente quer entrar com um preço bem competitivo, tá bom. Um preço bem atrativo, vai ser um produto bem legal, por isso que eu acho que vai ter uma demanda forte e vai ter uma velocidade de venda rápida. Então, assim, todos os corretores vão estar muito bem amparados ali com o material que a gente sempre faz do melhor possível.
E a gente sempre trabalha junto, né? Corretor e comigo, a gente tem com a maioria dos corretores uma parceria muito forte. Então, para os clientes é procurar saber que vão ter um produto de qualidade ali, que hoje em Guarapari é um dos melhores, se não for o melhor, a nível até do estado também. Então, é um produto de extrema qualidade, uma empresa de confiança. Então, é isso que a gente pode dizer para os nossos clientes. Comprar com a Guiad Paula pode comprar de olhos fechados. Tá doido, não tem nem preocupação com isso. Não, e é isso, né? Eu quero deixar assim, que, cara, todos os nossos clientes que tenham uma abertura com a gente, por quê? Se ele for comprar algo, procure algo que seja interessante para ele, que seja bom e que também procure uma boa consultora. E lá ele pode ter certeza que ele vai ter esse produto final. E a gente fica aberto também para apresentar isso para esses clientes, para os corretores também. Todos os corretores que quiserem conhecer como que é feito, o que a gente está entregando para o cliente, pode ir lá buscar. A parte comercial vai estar lá com o João sempre, o João está sempre disponível. E a parte de obra pode ser comigo, eu também estou sempre disponível e aberto para mostrar isso para todos. Como que a gente está executando para receber esse produto final de qualidade. E essa junção é boa, né? Corretor e construtor. É, né? isso aí. Tem que ter essa parceria. Não adianta, um não vive sem o outro. Um não tem É pra uma onde parceria correr. que só tem que ser fortalecida. Só tem que ser fortalecido. Mas eu não gosto de lembrar disso. Mas sabe o que acontece, João? Eu gosto muito. Eu acho que os corretores eles têm que se profissionalizar mais. Eu sempre falo Com sobre certeza. isso. E eu falo isso porque, Nilson, mas você tá. Não, eu aprendi muito através de fazendo podcast, Aham. fazendo evento. Porque eu comecei a conhecer pessoas de outros mercados. Porque quando a gente fica só com a cabeça ali em Guarapari, você acha que o mercado imobiliário é só o de Guarapari. Mas não, pô, você tem vários outros mercados onde você aprende. Balneário, São Paulo, Minas, Sim. onde Aí eu falo muito sobre isso. E eu aprendi muito, cara. E hoje eu estudo mais o mercado imobiliário de 3, 4 anos para cá do que meus 10 anos atrás. Sim. Você vai buscar as coisas boas de você cada fura local, a bolha né? do negócio. Você fala, pô, peraí, meu estado não é só Guarapari. Você vê coisas diferentes que são vê feitas coisas- fora e traz para dentro. E você né? vai absorver o que é bom. que são O que não totalmente tá funcionando, você deixa lá. Isso aí. E traz o que tá E funcionando. o corretor tem que aprender Tem que isso, cara, aprender. eu falo, Você tem cara. que- Mas Guarapari a gente vem aí de alguns anos para cá, eu vejo que a maioria dos corretores vem se interessado muito por aprender, por estudar, por buscar ali A melhorar, gente tá com uma safra melhor. com certeza. Sim, Tá com melhorando certeza. bastante. Melhorar o seu produto, que o produto Sim. corretor qualquer é o atendimento O dele. atendimento. O imóvel, quem vende é a consultora, quem vende é o Isso aí. proprietário daquele imóvel avulso. O corretor, ele vende é o atendimento dele. Sim. E eu vejo que, assim, hoje a gente tem muitos corretores em Guarapari de qualidade, que eles conseguem atender muito bem aí, vários tipos de cliente, e isso melhorou muito de uns anos para cá. Então, e hoje a gente tem uma quantidade também muito grande. Sim. Mas Saindo do bueiro. que a Sim, gente vou pra tudo quanto é lado. também precisa ajudar vocês, Sim, como a gente sim. até conversou outro dia aí, Sim. sobre a possibilidade de fazer algum evento, que Sim, as sim. consultoras ali ajudem para poder fazer treinamentos e tudo. Isso vai ser muito legal, é algo que a gente tem até que tirar do papel. aí. Sim, sim. Não é porque nessa questão que eu comecei a fazer evento é mais por causa disso, cara. Porque o corretor ele precisa aprender, cara. Ele precisa entender que a nossa profissão, cara, é algo bem sério. Independente que você Sim. esteja vendendo Minha Casa Minha Vida ou independente que você esteja vendendo alto padrão. Porque cada um é o sonho de cada cliente. Sim. Sonho daquele cara do Minha Casa Minha Vida, o sonho do cara do alto padrão. Exatamente. Então, se o corretor ele não tiver preparado para isso, aí complica as coisas. Se ele não se preparar para esse atendimento. E eu sempre falo assim, e eu sempre digo que a construtora, se ela valoriza um corretor que estuda, que busca ali vender um empreendimento, tá certo. Porque esse tá corretor, certo, ele pô. ajuda. Ele ajuda. Ele Então ajuda, você ele é percebeu parceiro. naquele corretor que ele, pô, o cara é comprometido aqui com a construtora, o cara, pô, tu vê que o cara estuda, tu vê. Sim. Agora tem aquele cara que não faz nada e ainda vive reclamando da construtora. Porra, a construtora lá não me fez isso. Pô, mas o que você fez? Cara, é uma via de mão dupla, não tem Com pra onde certeza. correr. Entendeu? Aqui, quero agradecer, tá, João, a presença de vocês aqui, Renzo. Se eu errei em alguma coisa, me perdoem, isso, tá? Porque Você tá mais Tá acostumado que a tudo gente. bem. Porra, talvez tenha errado. queria agradecer mesmo a presença de vocês e por essa parceria aí, tá, João e Renzo? Porta do Obrigado. podcast está aberta, dos E é eventos o também. Meu terceiro, né? Já pode pedir Já música. pode já. pedir música já, já pode pedir música. Tá se O Renzo é o acostumando. primeiro, né? Tá aqui Primeiro, já. isso aí. Tá bom? Aqui, para você que gostou, curte, compartilha, manda para esses corretores aprenderem a estudar, por favor, que a gente precisa muito disso. Obrigado.